Vamos lá, gente. Então, como já foi anunciado e mencionado, nós vamos começar e vamos estudar o dom de línguas. Hoje é a parte 1. Parte 1. Se você ainda não curtiu, não compartilhou o nosso vídeo, faça isso agora, tá bom? Antes de nós começarmos o nossa estudo, compartilha, curte, manda aí para todas as pessoas, para que o máximo de pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente vai estar passando aí, para que essas pessoas possam encontrar aí luz ao estudar a palavra de Deus, possam encontrar explicações aí para os textos difíceis também que a gente encontra. Combinado? Então, para um pouquinho, curta e compartilhe. Desafio aqui para você é o seguinte: se você tem alguma dúvida sobre o dom de línguas, nós vamos dividir em duas partes, ok? Então a primeira parte nós vamos estudar 4 relatos e na segunda parte, possivelmente semana que vem, nós vamos estudar o que é talvez o texto mais complexo e difícil aí, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 14. O que eu quero dizer para você é o seguinte: coloque a sua dúvida aqui nos comentários, tá bom? Coloque a dúvida aqui para que a gente possa estar lendo, vendo o que você tem de dúvida, para que a gente possa discutir e trazer luz aí através da palavra de Deus. Combinado? Prometo que se eu não tiver explicação para as suas dúvidas, eu me preparo, eu estudo mais e eu trago para você, tá? Espero que eu consiga responder as suas dúvidas, tirar as suas perguntas, mas se eu não souber explicar, eu prometo que eu vou estudar mais sobre o assunto e eu trago aí a explicação para vocês, tá bom? Mas, sem delongas, vamos então à parte 1 do nosso estudo sobre o dom de línguas e nós vamos começar lendo o texto de Efésios capítulo 4, do verso 20 até o verso 24. Pega a tua Bíblia aí, vai comigo, tá? Efésios 4, o verso 20 até o verso 24. Você vai ver que esse texto não fala sobre o dom de línguas, e não fala mesmo, e isso é proposital, tudo bem? O texto não fala sobre o dom de línguas. Esse texto, inicialmente, ele não fala sobre o dom de línguas, mas ele é proposital, gente. É para isso mesmo que a gente está lendo, tá? Efésios, então, capítulo 4, verso 20 até o verso 24. Encontrou aí? Encontrou? Podemos ler? Vamos juntos. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Efésios 4, 20 a 24. Se é que de fato ouviste neles fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, ok? E a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Veja que interessante, gente. Ser renovado por Deus é algo racional. Veja, o apóstolo Paulo fala da renovação da mente. Guarde essa informação, ok? Guarde essa informação que nós precisamos ser renovados através da nossa mente. Nós não vamos utilizar essa informação agora, tá? Mas essa informação, ela vai percorrer todo o nosso estudo, tá bom? Então Deus deseja transformar a nossa vida, renovar a nossa maneira de viver, renovar a nossa maneira de agir, e isso ele faz através da renovação da nossa mente. Combinado? Tá claro? Muito bem. Como eu mencionei a vocês, nós temos 5 referências ao dom de línguas, tá bom? Nós vamos estudar essas 5 referências para a gente tentar tirar todas as dúvidas que a gente possa ter. Combinado? Se você tem dúvida, peço a você, coloque aqui nos comentários, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre o dom de línguas, coloque nos comentários para a gente poder, então, estudar e ir comentando e ir respondendo as perguntas que possam surgir. Antes mesmo de começarmos o nosso estudo, eu recebi uma pergunta que o Wilson fez para mim, o Wilson Carvalho. Ele falou assim: pastor, responda lá no culto, existe o dom de línguas bíblico? Existe o dom de línguas bíblico, sim. O dom de línguas, ele é bíblico, e a gente vai estudar o verdadeiro dom de línguas, tá bom? Mas vamos por parte, como diz o americano, step by step, passo a passo, um texto de cada vez. Vamos ao primeiro texto? Vamos lá. Lemos Efésios 4,
20 a 24. E agora a gente vai ao primeiro texto que aparece a expressão dom de línguas. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é o texto? Esse que está aí na sua tela aí de projeção. Você já está com o texto aberto. O texto é, então, Marcos capítulo 16, o verso 17. Vamos juntos? Vou ler aí o texto pra gente. Diz assim, a nossa versão. Esses sinais acompanharão os que crerem. Então vai ser um sinal. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então vamos lá. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Se você conversar com qualquer teólogo do Novo Testamento, tá? Os teólogos eles vão dizer que esse texto ele é um acréscimo, tá bom? Ele é um acréscimo aos textos originais. Na sua Bíblia, provavelmente, esse texto, ele está de que forma? Entre colchetes. Tá entre colchetes? Dá um curtir aí, tá? Você vai ver. Se você abriu a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, o verso 17, se tá entre colchetes aí esse texto na sua Bíblia, ou os textos anteriores, você vai ver que tem colchetes. Dá um curtir aí no vídeo pra gente saber que você tá junto aí, tá bom? O que que acontece? Toda vez que você tem esses colchetes na sua Bíblia, significa que o texto não está em todos os manuscritos antigos, principalmente os mais antigos. Tá. Quer dizer o seguinte, então vamos desconsiderar esse texto? Bom, seria uma forma bem simples da gente querer responder o texto. Mas eu não quero simplesmente falar isso para você, olha, o texto não está nos principais manuscritos do Novo Testamento, os mais antigos, os mais confiáveis, então esquece esse texto. Não, eu quero explicar o texto para você, tá bom? Então vamos explicar o texto? Vamos lá, explicação do texto. Em grego, nós temos duas palavrinhas. Obrigado, Nagila, se tá aí, obrigado, muito bem, tá acompanhando aí. No Novo Testamento, nós temos duas palavrinhas que são traduzidas como novo. Você está vendo aí na sua tela, né? Neos e kainós. Em português, novo é novo, certo? Novo é novo. Em grego, não. Nós temos neos e nós temos kainós. O que significam essas duas palavrinhas? Vamos lá. Neos significa novo em tempo recente. Então, olha para mim e presta atenção. Neos é algo que nunca existiu e surgiu. Foi feito novo. É recente. Vou dar um exemplo para vocês. Você já assistiu o filme novo? Não, nem lançou ainda. Percebe? Novo, nem lançou. É recente, é novo, é agora, é atual, é simplesmente é assim, ó, new. Ok? Tudo bem? Esse é o neos. Mas nós não temos só o neos, nós temos o quê? O kainós. E o kainós, ele é novo, mas em forma, em qualidade. Vamos lá. E explico também, o que significa isso? É a qualidade de ser novo. Por exemplo, para quem compra. Comprei um carro novo. Zero? Não, é 2011. Mas para mim ele é novo. Tudo bem? Por que ele é novo? Porque eu não tinha o carro e agora eu tenho. Então ele é neos ou kainós? Ele é kainós, porque ele é uma forma de qualidade. Tudo bem? Então, neos, tempo recente. Nunca existiu e ele é novo. Kainós, forma e qualidade. É algo novo, mas para quem aprende. Vamos falar em idiomas? Vamos pensar em algum idioma. Você fala russo? Não, você não fala russo. É o quê? Neos ou kainós para você? Kainós. Por quê? Porque o russo ele já existe. Existe um país que fala russo. Eu não falo russo. Então, se eu aprender russo para mim, vai ser novo o quê? Novo kainós. Tá certo? É novo kainós. É um novo que nunca existiu para mim, mas já existe há quantos anos? Sei lá, centenas de anos que já existe o russo. Milhares de anos que já existe o russo. Esse idioma. Tá. Vamos pensar aí no contexto agora de Marcos. Vamos lá para o texto? Vamos para o texto de Marcos? O texto de Marcos diz assim: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas
novas neós ou nova kainós? Por quê? Por que é importante? Presta atenção aqui. Se for nova neós, é uma língua que nunca existiu e as pessoas estarão falando uma língua nova. Inventaram uma língua nova, não é uma língua humana. Simplesmente é uma língua nova. Ok? Nunca existiu. Tá entendendo essa diferença? E se for kainós? Kainós é novo para quem aprende. É uma língua já existente. Então vamos para o texto? Quando você pega o texto em grego, o novo é kainós. Kainós, o que significa kainós, gente? Novo que já existe. Então, um dos sinais que acompanhariam as pessoas que crerão no evangelho, ou creriam, no nosso caso aqui já cremos, que serão habilitadas a falar novas kainós, novas que já existem. Então vamos lá, meu querido. Pastor, eu tenho uma luta para aprender o inglês. É o Espírito Santo que pode te capacitar, se ele quiser, para você aprender esse idioma. E se você precisar aprender um idioma novo, de um dia para o outro, assim, ó, até mesmo sem estudar, o Espírito Santo pode fazer isso. Porque esse é um sinal que ele prometeu. Ok? Então, primeiro texto de Marcos, capítulo 16, o verso 17. Eu acho que é o texto mais fácil que a gente tem, é o texto mais simples. Falarão novas kainós, novas línguas que já existem. Vamos avançar? Vamos para o segundo texto? Qual que é o segundo texto? O segundo texto está em Atos, capítulo 2. E agora a gente vai ler o relato de Atos 2. Tá bom? Pois bem, Vera. Pois bem. Esse é um acontecimento aí, é algo corriqueiro, é algo comum que as pessoas mencionam, né? Eu sou batizado pelo Espírito Santo e eu preciso falar em línguas para ser batizado pelo Espírito Santo. O estudo não é sobre o batismo do Espírito Santo, mas você tem vários relatos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, batizadas pelo Espírito Santo, e o que aconteceu? Nenhuma manifestação de línguas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Maria estava grávida de Jesus. Lembra do episódio? Lembra do episódio? Maria foi visitar quem? Isabel, que estava grávida de João Batista. E o que diz a Bíblia? Que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ela não falou línguas. Nenhuma língua diferente. E ela começou então a proferir uma bênção ali para Maria. E Zacarias, no nascimento de Jesus, a mesma coisa. E Jesus, quando foi batizado, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como forma corpórea em pomba sobre ele, e ele também não falou em línguas. Percebe? Pessoas que foram cheias, batizadas pelo Espírito Santo, e não falaram em línguas. Estevão, o primeiro mártir cristão que nós temos no Novo Testamento, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, e você não tem um episódio dele falando em línguas. Então, fazer a associação de que você precisa falar em línguas para ser batizado, para ser considerado batizado pelo Espírito Santo, gente, isso não é justo com o texto bíblico. Não é justo. Nós temos muitos exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e não falaram línguas. Nenhuma língua diferente. Muito menos a língua que as pessoas falam e não entendem. E a gente vai chegar nesse assunto depois, mais pra frente. Obrigado pelo seu comentário, Vera. Vamos leitura aí do texto de Atos 2. Acompanha comigo, já tá na sua tela aí. Você pode acompanhar comigo ou abra a tua Bíblia para você fazer as suas anotações. Combinado? Vamos juntos. Chegando o dia de Pentecostes, o que diz a Bíblia? Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa,
pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, vamos lá, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, talvez convertidos ao judaísmo, na sua versão diz prosélitos. Toda vez que você encontrar a expressão prosélito, uma pessoa que é considerada um prosélito era uma pessoa não judia, que era convertida ao judaísmo. Aqui como aparece aqui, ó, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Vamos ao final do relato do verso? Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles o quê? Eles beberam vinho demais. Muito bem, gente. Vamos fazer algumas perguntas para o texto nos explicar. Porque você faz pergunta e o texto explica. Combinado? Primeira pergunta que surge. O dom é de falar ou o dom é de ouvir? Explico. Muitas pessoas, quando leem esse relato, elas dizem o seguinte, não, os discípulos não falaram em nenhuma língua diferente, mas as pessoas ouviam na sua própria língua. Então, assim, vamos pensar hoje. Eu estou falando em português aqui e quem sabe tenha um chinês escutando o sermão e ele escuta em chinês. Então, não é um dom de falar, mas é um dom de ouvir. Ok? Não seria um dom de falar, mas um dom de ouvir. A pergunta é dom de falar ou dom de ouvir? Em outras palavras, os discípulos falaram nos idiomas ou as pessoas entendiam no seu próprio idioma? Essa é a primeira pergunta. Então vamos lá. O dom é de falar. O dom é de falar. Por qual motivo, Rafael? Me explica aí. Por que o dom é de falar? Então veja só. Olha por que o dom é de falar, gente. Eu coloquei aí de novo o texto de Atos capítulo 2. E o que diz a Bíblia aí, bem no meio, ó, vou colocar um ponteiro aqui, ó, você tá vendo aí, ó, tá vendo, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram o quê? A falar noutras línguas. O dom não é de ouvir, gente, o dom é de falar. O relato é claro, o texto é explícito, diz que eles falaram em outras línguas. Os discípulos foram capacitados a falar em outras línguas. Mais alguns motivos pelos quais o texto nos mostra que o dom é de falar. Segundo motivo, se o dom fosse de ouvir, tá? Vem comigo aqui, acompanha comigo. Se o dom fosse de ouvir, por que algumas pessoas zombariam deles dizendo o seguinte? Olha só, o que eles zombavam? Alguns, vamos lá, alguns todavia zombavam deles e diziam, olha aí o grifo no texto, alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Quem que eram essas pessoas? Esses eram líderes judeus e eles estavam zombando dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam falando em um idioma que eles não entendiam. Eles não entendiam o idioma. E daí o que eles falavam? Eles estão bêbados, tomaram muito vinho. Por que alguém diz que uma outra pessoa está bêbada? Porque não entende o que a pessoa está falando. Então vamos lá. Se eu começasse a falar um idioma aqui, bem estranho aqui, que você não entende, o que você ia achar do Rafael? Que o Rafael está bêbado. Vamos tentar dar um exemplo? Vamos lá. Pater remon rointois uranóis agasteto tonomassu euteto re basileia su geneteto totelemassu. Entendeu? Tô bêbado para você? Pois é. Eu comecei a falar o Pai Nosso em grego, que eu aprendi no curso de teologia. Tive que decorar o Pai Nosso inteiro. Já esqueci uma parte dele, mas uma parte eu ainda lembro dele. Você entende alguma coisa? Se você entende grego, sim. Se você não entende, é como se eu estivesse bêbado. É como se eu estivesse bêbado.
Então as pessoas começam a zombar. Por que eles zombam? Porque eles queriam trazer descrédito à pregação dos discípulos. Eles queriam jogar a pregação por terra. E qual que é a melhor forma de você desprezar alguém? De você jogar aquela mensagem fora. Ih, não liga não. Esse aí é um quê? Esse aí é um bêbado, nem sabe o que está falando. Eram líderes religiosos que eles estavam então querendo trazer descrédito à pregação dos discípulos. E a melhor forma qual era? Não dá atenção para esse povo não, gente. Eles não passam de bêbados. Tudo bem? Vamos continuar, vamos avançando. Vamos fazendo perguntas ao texto porque o texto nos explica. Vamos lá? Próxima pergunta é a seguinte. Qual é o idioma que eles falavam? Ou quais os idiomas que eles falaram? Então vamos juntos. Eles falaram os idiomas das diversas nações ali presentes. Como assim, Rafael? Me explica aí. Quais nações? Olha a lista. Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Tudo bem. Então vamos pensar o seguinte. Quem que eram essas pessoas? Eram judeus. O que eles estavam fazendo lá em Jerusalém nessa época? Não se esqueça, Pentecostes vinha 50 dias, né? 50, assim ou assim? Assim. 50 dias depois da Páscoa. Então, a Páscoa era uma festa onde todo judeu, mesmo que não vivesse em Jerusalém, iria para essa festa. Era obrigatório o judeu ir. E o que aconteceria? Aconteceria que essas pessoas iriam para a festa da Páscoa e elas ficavam em Jerusalém acompanhando os próximos dias, porque era tempo de festividade, até que chegava a festa de Pentecostes. Então eram judeus que tinham provavelmente ido para a festa da Páscoa e eles ficaram na festa lá em Jerusalém, eles ficaram para o Pentecostes. Eram judeus que não moravam mais em Jerusalém. Pode ser que nós tenhamos aqui pessoas de segunda, terceira geração. O que significa isso? Eles já não falavam mais o idioma materno, não era mais a língua fluente deles. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não sei se a Zane está presente ainda. Zane, você está assistindo o culto da gente aí? Se você está, levanta a mão. A Zane é nossa prima. Ela mora aqui em Ormond Beach. Os filhos dela já estão falando português com sotaque. Qual que é a língua materna hoje para os filhos? Não é mais português. Não é mais português. Você quer alcançar bem o Padu, você vai ter que falar em inglês com ele, porque o português dele está indo embora. Agora você imagina, segunda, terceira geração que não mora mais em Jerusalém, não falava mais o aramaico, não falava mais o hebraico, falava quais idiomas? Ixi, gente, falava o idioma da Babilônia, que é Mesopotâmia, o idioma dos partos, dos medos, da Capadócia, outros idiomas ali da região da Judéia, tá bom? Provavelmente ali da Judéia aquelas pessoas falavam o aramaico, eles entendiam. Mas e o egípcio? Eles entendiam o aramaico? Possivelmente não. Aquele que já falava mais o egípcio que o aramaico. Aquele que morava na Líbia, em Cirene, e quem morava em Roma? Você percebe? Eram judeus que, o que acontece? Eles já não mais tinham afluência no aramaico. Então vamos lá. Qual é o motivo pelo qual Deus dá o dom de línguas? Entenda bem isso, tá? O dom de línguas foi dado para os discípulos ensinar o evangelho para aquelas pessoas. Tá certo? Então vou responder a pergunta do Wilson aqui. O Wilson fez a pergunta antes de nós começarmos o culto. Pastor, o dom de línguas é bíblico? Ele existe? Sim, está aqui em Atos capítulo 2. O dom de línguas é mais que bíblico. Tá, mas me explica então, pastor,
Qual é o dom de línguas? É a capacitação do Espírito Santo para você pregar o evangelho para uma pessoa que não te entende. Tudo bem? Dúvidas sobre esse texto? Coloque aqui para a gente estudar. Se você está com dúvida, coloque aqui para gente estudar. Se você ainda não compartilhou o vídeo, compartilhe agora. Talvez alguém esteja navegando na sua rede social e ele tem dúvida aí sobre esse texto. Então coloque aí e compartilha para a gente estudar junto. Gente, veja só. O dom de línguas foi a capacitação do Espírito Santo para os discípulos pregar para pessoas, judeus, para judias, que não mais entendiam aramaico. E eles queriam pregar o evangelho. E agora? E agora que eles queriam alcançar essas pessoas da melhor forma possível. O que o Espírito Santo faz? Ele faz assim, olha, capacita os discípulos. E os discípulos falam em novas línguas. Quais línguas? As línguas daquelas pessoas que não entendiam mais o aramaico. Mas, Rafael, me explica uma coisa. Como pode ser que isso tenha acontecido? Vamos tentar imaginar a senha? Vamos lá, vamos tentar imaginar a senha. Agora a gente tem algo novo aqui na nossa casa. Atrás de mim, o que eu tenho? Adivinha? Eu tenho uma lousa, gente. Olha aí, vamos usar todos os recursos aqui. Vamos lá. Veja só. Alguém pregou. Então, a pregação aqui, tá? Alguém pregou. Cada bolinha é um discípulo, tá bom? Então, a gente tem a pregação aqui. Quem que foi essa pessoa? Tudo indica que foi Pedro. Por quê? Porque quando você lê o relato do texto bíblico, é Pedro que vai sair em defesa de todos os discípulos. Então, possivelmente Pedro pregou, mas se foi um outro discípulo também não vai fazer diferença. E os outros discípulos começam a traduzir. Tá? Então vamos lá. João, Mateus, quem mais? Nós temos aqui, junto com eles, outros discípulos. Tomé, Judas Tadeu, que não era Judas Iscariotes. E aí vai. Filipe, Bartolomeu. Ok? Então, cada um passa a traduzir em quais idiomas. Aí nós não sabemos quem traduziu para qual idioma. Mas imagina a cena. Vários judeus. Aí ele prega em aramaico. Quem entende aramaico vai lá. Mas vamos supor que João começou a traduzir para o egípcio. Aqueles que entendiam egípcio se juntaram a João. Aqui da Panfilha, aqui da Frígia e aqui da Capadócia, aqui da Mesopotâmia, aqui de Cirene, aqui de Roma e assim vai. Ok? Então, tudo indica que foi assim que aconteceu, então, a manifestação da primeira grande pregação e a capacitação do Espírito Santo para falar em outros idiomas. Tá bom? Esse é o texto de Atos, capítulo 2. Tudo bem? Pergunto para você aí que está me acompanhando. E se todos falassem aramaico? Todos. Se todas as pessoas que estivessem acompanhando lá a pregação de Pedro, se todos falassem aramaico, eles falariam em quais línguas? Fala para mim. Que língua eles falariam? Aramaico. Precisaria falar um outro idioma? Não, porque todo mundo entende. Pergunta, alguém que está me assistindo não fala português? Qual seria o propósito se a gente mudasse o idioma aqui? And now we start to speak in English and read the English, and the next verse that we are going to read is Acts chapter 10. Qual que é o propósito da gente mudar para o inglês e começar a pregar inglês, sendo que todo mundo falaria o mesmo idioma? Tem propósito? Não. Assim como não tem propósito, eu que estou falando em português, para quem entende o português, mudar o idioma e começar a falar inglês com vocês. Não tem necessidade. Se ninguém entendesse o meu idioma, o português, aí sim nós teríamos a necessidade. Tá bom? Então, veja.
Atos 2 é a base e é a plataforma para a gente entender todos os outros eventos que vão aparecer o dom de línguas. Por isso, meus queridos, não pode ter dúvida nenhuma nesse texto. Se você tem dúvida, coloca a tua dúvida aqui, ó, tá? Veja, tem dúvida, põe o seu comentário aqui. Se você não colocar o seu comentário aqui e partir com dúvida, quando a gente chegar nos próximos textos, a gente não tem referência. A referência não está correta. E como Atos capítulo 2 foi o primeiro texto de manifestação do dom de línguas, nós precisamos entender bem esse texto. Ok? Podemos avançar? Pedro, concordo contigo. Se alguém fala em um outro idioma, precisa ter interpretação. Então vamos supor que eu comece a pregar em inglês. Vamos supor que eu não falasse português e eu começasse a pregar em inglês. Então vamos lá. Que eu começasse a pregar então em inglês. Se alguém não traduzisse para o português e vocês só falam português, que sentido vai fazer esse estudo? Dificulta a vida, né? Tá bom, Nagila, não vamos mudar não, vamos ficar aqui no português. É mais fácil para vocês e até mais fácil para mim. O meu idioma mãe é o português, tá bom? Muito bem, Vera. Que bom que você colocou e que bom que eu acho que a sua dúvida foi tirada, tá bom? O dom de línguas pode, mas pastor, pode haver o dom de ouvir? Pode, por que não? O Espírito Santo não pode capacitar uma pessoa a falar no idioma e a outra a entender no outro? Pode ou não pode? Pode, ele pode todas as coisas. É dom de falar? Não. Daí não é dom de falar. É dom do quê? Dom de ouvir. Tudo bem? Então, o dom de falar em línguas é o dom de falar, não é o dom de ouvir. Combinado? Vamos avançar? Então vamos lá. Qual que é o próximo episódio? Como que é o próximo episódio? Próximo episódio é Atos capítulo 10. Pega a sua Bíblia aí e abra em Atos capítulo 10. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, ok também. Eu estou pondo aí na projeção, você pode acompanhar. Algo importante, bem importante e significativo. Não vamos ler Atos 10 inteiro. Lição de casa, você leia o episódio inteiro. Eu vou explicar o episódio depois que nós lermos para você entender. Combinado? Vamos junto, lê comigo. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Quem está falando, pastor? Pedro. Pedro está falando. Aonde ele está falando isso? Na casa de Cornélio. Ok? Onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. O que Pedro está pregando? Sobre Jesus Cristo, que veio morrer e salvar todo mundo. Combinado? Vamos lá. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que esse é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro, presta atenção, porque agora vai acontecer o episódio do dom de línguas, tá bom? Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, acompanha aí comigo. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Ok? Esse é o segundo episódio que tem na Bíblia sobre o dom de línguas. Primeiro Atos 2, segundo Atos 10. Vamos lá. Nós não vamos conseguir ler o Atos 10 inteiro, já falei isso para você. Mas vamos entender aqui o contexto e a lição de casa, leia Atos 10, tá bom? Qual que é o episódio? Cornélio. Quem que era Cornélio? Um centurião romano, um homem fiel a Deus que buscava a Deus,
que teve uma visão e nessa visão Deus mandava que ele chamasse Pedro, para Pedro pregar. O que Cornélio faz? Manda servos dele ir até então a casa onde Pedro estava, para que fosse lá e buscasse Pedro. Nesse período de tempo, Pedro tem uma visão, e nessa visão, o que acontece? Pedro vê um lençol grande, e ele vê animais de todos os tipos, impuros, animais impuros. E a voz falava assim, mata e come. E ele falava para a voz, não mata e não como, porque isso é impuro. E a voz falava assim, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Segunda vez, terceira vez, e o lençol se recolheu. Ok? E aí? Muita gente, quando lê esse relato, fala assim, então Deus purificou os alimentos puros, os impuros, agora a gente pode comer qualquer coisa. Pois é. Se você ler Atos 10 inteiro, se você ler o capítulo 10 inteiro, você vai ver que depois que Pedro tem a visão, ele fica meditando e ele diz assim, eu fiquei pensando o que significava a visão. Ele queria saber se a visão era literal ou se a visão era algo simbólico. Por que é simbólico? Já vou falar que é simbólico. Por vários motivos. Primeiro motivo, porque Pedro não come animal impuro em nenhum momento da Bíblia. Ok? Se fosse algo literal, você veria então Pedro orientando, dando orientação e mesmo comendo aquilo que era impuro. E ele não vai fazer isso em nenhum momento. Segundo motivo, pelo qual é simbólica a visão. Pedro vai dizer que é simbólico. Quando? Atos 10 e 11. Ok? Primeiro vamos entender aqui. Pedro, então, está ali naquela visão, meditando, e daí alguém chega na porta, e aí o Espírito Santo fala para Pedro, leia Atos 10 aí, você vai ver esse episódio aí. O Espírito Santo fala assim para Pedro, Pedro, vá com as pessoas, sem questionar. Por que isso é importante? Porque naquela época, judeu não entrava na casa de gentil. E Cornélio, embora fosse fiel a Deus, ele era cidadão romano, ele não era um judeu. Então judeu não entrava na casa de romano, ele era um gentil. E Pedro mostrou com aquela visão que nós não devemos considerar pessoas impuras ou puras. Diante de Deus somos todos iguais. Ok? Somos todos iguais. E então o que acontece? Pedro chega na casa de Cornélio e aí vem o terceiro motivo pelo qual nós sabemos que era algo simbólico. Primeira coisa que Pedro fala para Cornélio, vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil, mas Deus me mostrou que eu não devo considerar as pessoas impuras. Tá bom? Então, Pedro vai falar que o significado da visão era algo simbólico. Não vamos forçar o texto bíblico. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, o que acontece? O que acontece? Acontece o seguinte, olha só o que acontece, gente. Pedro está pregando, e a gente leu a pregação de Pedro, e no meio da pregação, o que acontece? Fala para mim. As pessoas começam a falar em línguas. No meio da pregação, as pessoas começam a falar em línguas. Muito bem, gente. Muito bem. Pergunta. A gente faz pergunta e o texto responde. Qual que é a minha pergunta? Que língua eles falaram? Ah, pastor, o texto não diz. O texto não diz. Será? Será que o texto não diz? Vamos lá o texto. Eu sei que tem professores espalhados por aí, então interpretação de texto. Vamos lá? Olha só. Olha o que Pedro diz. Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo. O que diz o relato? Agora olha o grifo aí, olha o grifo. Como nós, vou circular aqui em várias vezes.
como nós. Como nós, gente, significa qual episódio? De qual episódio Pedro está falando quando ele diz assim, como nós? Qual episódio que ele está falando, gente? Atos 2. É o único episódio que existe. Qual? Dom de língua, gente. Ele diz assim, olha, eles receberam o Espírito Santo como nós. Pedro estava sozinho? Não. O relato diz assim, olha, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Então Pedro não estava sozinho. Pedro estava com outros judeus. E eles ali, Pedro diz assim, eles receberam o Espírito Santo como nós. Como nós só tem um episódio. Qual é? Atos 2. Então vamos lá. Pastor, qual é a língua que eles falaram? A língua que eles falaram, meus queridos, foram as mesmas ou foram as mesmas línguas que os discípulos em Atos 2. Tá bom? A mesma língua. Mesma língua. Por que você pode afirmar isso categoricamente, pastor Rafael? Pelo simples motivo que se não fossem as mesmas línguas, em primeiro lugar, Pedro diria, não como nós. Em segundo motivo, Pedro ia falar o seguinte, eu não sei que coisa é essa aí. Isso aí é estranho para mim. Isso é estranho. Eu nunca vi algo do tipo. Eu sei que o Espírito Santo nos capacitou lá no Pentecostes, mas olha, eu não sei o que está acontecendo com essas pessoas, não. E não é o que acontece. O que acontece, gente? Acontece que Pedro e os outros judeus ficam admirados e Pedro diz assim, como que a gente não vai pregar, como que a gente não vai batizar essas pessoas que receberam o Espírito Santo assim como nós? Então, vamos lá. Pergunta, porque pergunta ajuda a gente a pensar. Se todos falavam o mesmo idioma, pergunta, por que falar em novas línguas? Todos falavam o mesmo idioma, não falavam? Pedro falava e as pessoas entendiam, não falavam? Falava. Todo mundo falava aramaico? Não sei. Não sei se eles falavam aramaico, todos ali. Pode ser até que Pedro estivesse falando e outras pessoas estavam traduzindo. Pode ser. Não importa. A pergunta é, em Atos capítulo 2, vamos lá, Atos capítulo 2, Deus deu o batismo do Espírito Santo e a capacitação para eles falarem num outro idioma, para haver comunicação, não é isso? Para pregar o evangelho. Se em Atos 10 todo mundo falava as mesmas línguas, ou já havia comunicação, por que eles falaram então em outra língua? Ou outras línguas? As línguas de Atos 2. Por qual motivo? Alguém tem alguma ideia aí? Alguém consegue ler o cenário? Qual que é o cenário, gente? O cenário é que judeu é melhor que gentil. Judeu não come com gentil. Judeu não faz as mesmas coisas que gentil faz. E daí o que Deus faz? Dá uma visão para Pedro. E nessa visão o que Deus fala para Pedro? Pedro, vai lá comer. Vai comer e vai matar esse animal. Não, Deus, não faço isso. Vai lá, estou mandando. Você está considerando impuro. Eu purifiquei. Não, Deus, não faço isso. Eu não como, isso é impuro. E não era para comer mesmo. E daí depois Pedro chega e fala o seguinte, entendi. Eu entendi. Porque Deus não considera ninguém o quê? Ninguém impuro. Qual é o melhor meio de você mostrar que judeu e gentil é igual? Qual é a melhor maneira de você mostrar que judeu e gentil são iguais do que você conceder o mesmo dom?
Percebe? Em Atos capítulo 2, o que nós temos? Necessidade de evangelização. Em Atos capítulo 10, nós temos a necessidade de quebrar o preconceito. E Deus utiliza o dom de línguas. O dom de línguas em Atos capítulo 10 para mostrar que judeu e gentil é igual. Os dois grupos de pessoas receberam o mesmo dom. Então, cai por terra que judeu é judeu, gentil é gentil, eu sou melhor, eu não como com você, eu não faço as coisas que você faz. E daí o que Pedro vai falar para aquelas pessoas? Gente, eles receberam o dom como nós recebemos, vamos batizá-los. A gente não pode negar o batismo para essas pessoas. Quando Pedro volta para Jerusalém, olha o que diz Atos 11, 17. Se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para... Desculpa, gente. Quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Percebe? Percebe? Veja. Gente, o dom de línguas em Atos 10 não era para a pregação do evangelho. Eles não precisavam falar no mesmo idioma. Mas, aí, Júlio, você acertou na mosca aí. Assim como o Júlio César Madjevski, aí eu nem sei falar o seu nome. Julião, assim como você fez a leitura correta do texto, o evangelho é para todos. Judeu e para gentil. Judeu, romano, para brasileiro, para italiano, para russo, para todos nós. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para o próximo texto? Quarto texto. Para a gente poder, então, ir para a parte final do nosso estudo. Agora, e a gente continua semana que vem. Para a gente tentar acabar o mais próximo de 9 horas, tá? Pra gente não estender 10 horas aí. O Ariston, a Jéssica já respondeu aí pra você, tá bom? Obrigado pelo seu comentário, é meu cunhado lá do Brasil com a minha sobrinha linda. Minha sobrinha Aninha, coisa mais linda do tio. Atos 19, 1 a 6. Quarto texto que fala sobre dom de línguas, tudo bem? É o terceiro episódio. Vamos lá, gente. Acompanhe aí comigo a leitura. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Primeira coisa importante aqui sobre esse texto. Veja, o texto é muito claro em dizer pra gente que duas coisas. Quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, eles falaram em outras línguas, mas eles também profetizaram. Olha que coisa interessante. Então, aquelas pessoas que dizem que o batismo do Espírito Santo só é manifestado naqueles que falam em línguas estranhas e assim por diante, não tem fundamento bíblico. Aqui nós estamos lendo um texto que mostra explicitamente que pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. Alguns falaram em línguas, outros profetizaram. Ok? Dois dons distintos. Alguns falaram em línguas, outros profetizaram. Mas eu posso receber o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, em nem falar línguas e nem profetizar? Pode, claro que pode. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 12 diz que o Espírito Santo capacita a cada um segundo ele lhe apraz, segundo a vontade dele, segundo a necessidade da igreja.
Tá, vamos entender o texto para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Que língua eles falaram? Não sei. Como assim, pastor? Esse texto é um hiato. Você sabe o que é um hiato? Hiato é um hiato. Hiato é quando você separa duas vogais. H-I-A-T-O. O A é o hiato. Ele fica perdido no meio do nada. Isso é um hiato. Por que eu estou falando que esse texto é um hiato? Porque se você ler Atos 19, o capítulo inteiro, antes do episódio e depois do episódio, não tem nada a ver com esse assunto. Ok? Não tem nada a ver com o assunto. Leia Atos capítulo 18 inteiro e você vai ver que aqui começa um texto novo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. É episódio novo. Percebe? Mudou de local. É um momento novo. Apolo estava em Corinto, Paulo chegou em Éfeso. Acaba o versículo 6. Vamos lá. Deixa eu ler rapidinho aqui para vocês. Acaba Atos 19, o verso 6. Olha o que vai dizer 19, o verso 7. Para a gente não se demorar muito aqui. Eram uns 12 homens ao todo. Assim Paulo ensinava na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles endureceram e se mostraram descrentes falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo se afastou deles e separou os discípulos, instruindo diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos e assim vai continuar. Não tem mais nada sobre o dom de línguas. Percebe? Nada. Você pode ler o relato inteiro. Não tem mais nenhuma informação sobre o dom de línguas. Então, esse episódio, ele é um hiato. Ele é um episódio que aconteceu aonde? Em Éfeso. E depois a gente já tem mudança. O texto continua. E ele não fala mais dessas pessoas. 2 coisas importantes, então. Primeira informação bem importante sobre esse texto. Não é justo com um texto bíblico se você pegar esse texto e querer dar explicações para esse texto, dizendo, aqui eles falaram tal idioma. Ninguém sabe. Nós não sabemos. O texto não fala. O texto não dá indícios para gente. Aqui o episódio não é nem com Pedro, é com Paulo. Percebe? Segunda informação importante. Pode ser que foram as mesmas línguas, tá bom? Que eles falaram quando? Em Atos 2. Pode ser outras línguas? Sim. Ah, então pode ser línguas de nações não existentes? Dificilmente. Por que dificilmente, pastor? Porque a gente não tem indício nenhum no texto bíblico. Volta lá para o texto bíblico. O relato diz assim pra gente. O que diz o relato? Que eles estavam lá em Éfeso e eles tiveram lá um encontro e eles falaram em um outro idioma e depois a vida continuou. E nós não temos indício nenhum que seja um episódio diferente. Nós não temos conclusão, não temos base nenhuma. E aquela pessoa, tá? E agora eu vou falar com muita franqueza e com amor no meu coração. Aquela pessoa que lê esse texto e quer fazer inferências no texto bíblico, ou seja, ele quer dizer que o texto significa isso ou aquilo outro, desculpa, não considerou Atos 2 e Atos 10. Ok? Atos 2 e Atos 10 são os mesmos idiomas. Possivelmente Atos 19 seja o mesmo idioma. Tá? Mas ninguém pode afirmar categoricamente. Tudo indica que sejam os mesmos idiomas de Atos 2 e Atos 10. Mas, pastor, por que eles falaram em outras línguas aqui? O contexto mostra
apenas uma manifestação do Espírito Santo para então mostrar para eles que eles receberam o batismo e eles eram crentes sinceros. Importante, eles não apenas falam em línguas, eles falam em línguas e eles falam em quê? E eles profetizam. Eles falam em línguas e eles também profetizam. Ok? Paramos aqui o estudo de hoje. Semana que vem nós vamos para 1 Coríntios capítulo 14. É o texto mais complexo que nós temos sobre o dom de línguas. Nós vamos estudar o texto inteiro, vamos ler o capítulo inteiro. Tarefa de casa, leia Atos 10, ok? Leia 1 Coríntios capítulo 14 e semana que vem nós continuamos. Se ficou alguma dúvida, coloque no comentário a sua dúvida, porque nós começaremos o culto da semana que vem explicando as dúvidas que você colocou e comentou. E se você é nosso amigo, irmão aí que está assistindo depois desse sermão e então teve dúvidas, coloque aí as suas dúvidas e nós vamos começar o estudo da semana que vem tirando as dúvidas de hoje. Combinado? Vamos terminar fazendo uma síntese aqui, um resumão. Atos 2, Marcos 16, 17, línguas novas que já existiam. Atos 2, vamos lá? Atos 2, o que nós temos? Nós temos pessoas sendo capacitadas, discípulos capacitados para pregar, para evangelizar. O que nós temos em Atos 10? A mesma manifestação do dom de línguas que Deus deu em Atos 2, agora não mais para evangelizar, mas para quebrar o preconceito dos judeus, concedendo o mesmo dom, tanto para judeu quanto para gentil. Atos 19, nós temos a manifestação do Espírito Santo sobre eles. São pessoas que foram convertidas, ok? Foram convertidas. E então, o que nós temos? Pessoas convertidas que falaram tanto em línguas como profetizaram. Quais línguas, pastor? Possivelmente as mesmas línguas de Atos 2 e Atos 10. Tá bom? Possivelmente. Podemos afirmar categoricamente? Não podemos e também não precisamos. Nós temos 3 textos em Atos, 2 nós temos a mesma base. O terceiro, possivelmente, a mesma base. Qual o propósito? Comprovar que eles eram pessoas fiéis. Tudo bem? Gente, fechamos o estudo de hoje. E agora, Edson, nós falaremos sobre isso daí semana que vem. Boa noite, meu querido Edson Alexander. A gente vai falar, foi meu ancião lá no Jaraguá. Saudade de vocês aí do Jaraguá. Mas a gente menciona aí sobre esse falar em línguas em 1 Coríntios capítulo 13, que ele vai mencionar, ainda que eu falasse a língua dos anjos, tudo bem? A gente aborda esse texto aí, porque precisa ser estudado, Atos 12, 13 e 14 juntos. Vamos fechar em oração? Bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esse tempo estudando a tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos traz clareza e entendimento, e eu espero do fundo do meu coração que esses textos possam ter sido entendidos por todos aqueles que estiveram assistindo comigo e ainda assistirão. E se tiver alguma dúvida, que o Senhor nos esclareça, nos mostre através da tua palavra. E agora nós pedimos um bom descanso, uma boa noite para todos nós, que teu Santo Espírito renove as nossas forças físicas, mentais e emocionais, mas acima de tudo, renove cada vez mais a nossa fé. Nós nos entregamos a Ti, felizes pelo momento que tivemos de estudo e agradecidos, orando em nome de Jesus. Amém.